E os medalhistas olímpicos têm mais um motivo para comemorar. Hoje de manhã, o governo federal anunciou que o presidente Lula editou uma MP para isentar os impostos da premiação em dinheiro recebida pelos atletas olímpicos quando eles sobem ao pódio. Vamos então para Brasília falar com o nosso colunista Guilherme Mazieiro. Alô, Maza, essa medida provisória já vai valer para os Jogos que estão acontecendo em 2024? Fala, Cazé, boa tarde. Vale para os jogos, inclusive é uma medida retroativa. Ela passa a valer a partir de 24 de julho, que é quando começaram as competições, né? Então, sim, já está valendo essa isenção. Vamos explicar um pouco o que é isso, o que vai mudar. Por exemplo, as premiações da nossa rainha da ginástica, a Rebeca Andrade, o Gabriel Medina, a Raíssa Leal, todo mundo que foi premiado, não vai precisar pagar imposto mais com a medida que foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A situação é a seguinte: as medalhas em si, elas não eram taxadas, não tinha nenhuma cobrança sobre elas e continuam não tendo. Então, as medalhas, o atleta pode trazer a medalha para o Brasil sem problema nenhum. A cobrança que tinha era sobre a premiação. Então, tem diferentes valores para as medalhas de ouro, prata, bronze, para esportes individuais, coletivos, que o Comitê Olímpico Brasileiro dá, o Paralímpico também, e essas premiações que têm ali uma incidência de até 27,5%, né, uma alíquota da Receita Federal, que é um dinheiro que vai para o governo. Então, a medida provisória publicada hoje faz com que essa cobrança não exista. Então, as medalhas não tinham cobrança, continuam sem. A premiação tinha, agora não tem mais. Assim, isso vale para as Olimpíadas, né? É um valor irrisório de arrecadação da Receita Federal, verdade seja dita, né? Coisa de mais ou menos R$1 milhão que deve ser, sendo que o orçamento do Brasil é na casa dos trilhões de reais, então realmente não faz muita diferença para os cofres públicos. E também não começou agora, né? Tem legislação e normas desde os anos 70, então pelo menos desde 50 anos, né, regulamentando essas cobranças. No governo Bolsonaro, por exemplo, teve cobrança ali de mais ou menos 1.200.000, né, que foi abocanhado da premiação dos nossos medalhistas. E agora, no governo Lula, não vai ter. Isso, para dar um exemplo, né, ilustrar esses valores, a Rebeca, que a gente falou aqui, pela premiação do ouro, seria R$350 mil que ela receberia, e aí teria um desconto de R$96 mil, né? Ficaria com cerca de R$253 mil de premiação. Isso antes da medida provisória. Com a medida provisória, ela fica com o valor total dos R$350 mil. Isso para todos os outros medalhistas olímpicos, seja em competições individuais ou coletivas. Né? Vale para a Olimpíada e Paralimpíada, especificamente, é isso. Agora vai para o Congresso analisa, pode fazer alterações e aí vota para transformar em legislação e isso ficar estabelecido. Então, essa notícia, essa informação, isso foi o que aconteceu, e o governo, a gente pode falar que ele se antecipou ao movimento político que estava acontecendo no Congresso por essa semana, que é de justamente catar um projeto de lei muito semelhante, colocar em votação para ter essa isenção. Agora, uma análise sobre isso tudo, né? Assim, é um oportunismo político e uma medida populista que o governo e os políticos estão tomando. Por quê? Porque isso não foi pensado antes das Olimpíadas. Essa discussão surgiu agora no meio das Olimpíadas. Então, é uma tentativa dos políticos, do governo, do presidente Lula, surfar na onda de popularidade, no mérito, né, nas conquistas dos nossos medalhistas. Todo mundo para assistir Olimpíada, só se fala disso, e os políticos também começaram a falar disso. Né? Então, isso não foi discutido antes, não é uma política pública pensada, elaborada para isso, né? Como a gente já falou, é um valor irrisório, mas a medida vem com esse tom bem populista de aproveitar essa onda que está surgindo. A gente não pode esquecer que no mês passado teve uma onda de meme carimbando o ministro Fernando Haddad da Fazenda e o presidente Lula como taxadores, o governo da taxa, o taxad, esse monte de meme que todo mundo viu, e ainda circula alguns por aí, mas teve uma onda muito forte no mês passado, movimento de rede social.
E isso começou a surgir de novo, principalmente com os bolsonaristas, agora com as medalhas. Eles lembraram que tem essa cobrança. Só que a cobrança, como a gente já falou, acontece há décadas, há vários governos, e inclusive aconteceu no governo Bolsonaro. Mas a narrativa, né, a palavra da moda, que estava se criando é de que o governo que taxa todo mundo estava taxando as medalhas. Depois se esclareceu que não eram as medalhas, eram as premiações, e agora tem as premiações desse tipo de cobrança. Depois da decisão provisória, que saiu no Diário Oficial da União de hoje, foi às redes sociais com um texto, eu vou ler aqui, falando que pela primeira vez na história o governo federal vai isentar os atletas medalhistas e tal. Isso mostra que realmente é um movimento político para surfar na onda. É ruim ver uma discussão de rede social, né, que está numa bolha ali, ainda que chegue na população, né, no mundo real, de alguma maneira, mas que uma discussão dessa paute o governo federal. Né? O valor realmente não vai impactar em nada, mas é ruim que política pública seja feita dessa maneira, né? Seguindo tendência de rede social, opressão de rede social, ainda mais quando é um assunto que não seja tão estruturante assim, né? O governo federal tem vários programas, Bolsa Atleta, né? As Forças Armadas dão incentivo para vários competidores, mas não deixa de ser ruim que uma política pública vire lei, né? Você entre na legislação, na discussão política, aqui na nossa conversa que a gente está tendo, simplesmente por uma pressão de rede social, ainda mais toda confusa como foi essa, de bolsonarista reclamando do governo Cazé. Beleza, querido. Muito obrigado pela sua análise, Maza. Um grande abraço para você.